Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o longo processo de cercamento nos campos na Inglaterra, na transição do medievo para a modernidade. No século XVI, a repartição das terras em lotes não era uma novidade na Inglaterra, mas se antes muitas terras eram utilizadas para produção agrícola, agora passavam a ser cercadas para atividades mais lucrativas, em especial a criação de carneiros para a manufatura dos tecidos de lã, negociados no crescente mercado interno inglês e nos mercados do Mar do Norte e no Mar Báltico, principalmente para atender a indústria nascente na Inglaterra após a Revolução Industrial. O cercamento dos campos ingleses foi, assim, o processo mais arrojado de transformação rural no início da época moderna, conhecido na Inglaterra como enclosures. As imensas propriedades de terras dos mosteiros católicos foram incorporadas a esse processo, sobretudo depois que o rei Henrique VIII fez com que ocorresse o cisma entre a igreja inglesa e a igreja romana. Ele confiscou as terras da igreja na década de 1530, em meio à reforma anglicana na Inglaterra, da igreja anglicana. As propriedades foram postas a leilão e compradas por muitos que pretendiam transformá-las em pastos para cuidar, para criar as ovelhas, e delas retirar a lã. Os camponeses que as ocupavam engrossaram um contingente de pessoas sem terras. Então os camponeses que viviam ali naquelas terras cedidas pelos senhores feudais, eles já não mais podem viver nelas porque elas passam a ser cercadas, viram propriedade privada no sentido moderno do termo, e aí eles têm que ir para a cidade procurar emprego e meios de subsistência, de sobrevivência. Então os campos cercados levaram à diminuição das atividades do campesinato. Muitos, em busca de trabalho, passaram a vagar pelas estradas, outros a roubar ou mendigar, gerando um clima de insatisfação e revolta nas cidades. O quadro de penúria aumentou também por conta da alta do preço do trigo, que é o principal alimento da população. Entre 1500 e 1600, o preço do trigo aumentou quase 450% na Inglaterra. Então esse processo não foi pacífico, não foi sem um certo grau de tensão que ocorreu. Muita gente coloca como se a revolução e a transição do medievo para a Idade Moderna na Inglaterra tivesse se dado de forma mais pacífica, de forma mais assentada, mas não, nós tivemos a Revolução Inglesa, nós tivemos a Revolução Industrial, e isso promoveu tanto derramamento de sangue, quanto também fez com que aumentasse consideravelmente, num primeiro momento, claro que depois vai haver uma melhoria de vida, das condições de vida da população, mas no primeiro momento foi bastante penoso para a população, os camponeses, os artesãos que perdem os seus empregos, os seus meios de subsistência, e passam a ter que buscar emprego. Então tudo isso aí é um problema bastante sério provocado aí, Então, em um processo lento, boa parte desses camponeses acabou por se incorporar à ascendente manufatura de tecidos, ou seja, se tornando operários nas fábricas. A outra parte se manteve no campo e acabou se dedicando à produção de grãos. No início, várias leis foram criadas para deter o cercamento dos campos e o abuso dos senhores, com o objetivo de conter o êxodo rural e aumentar a produção de cereais, mas todas se mostravam ineficazes. Muitos dos juízes que deveriam aplicar essas leis tinham interesse nos lucros trazidos pelos cercamentos do campo. Foi muito lucrativo, foi uma atividade muito lucrativa e que veio de encontro aos anseios da burguesia da época. Ao mesmo tempo, criaram-se leis contra os desempregados que se acumulavam nas cidades, criminalizando-os, chamando-os de vagabundo, prendendo-os, torturando-os. Em 1536, decretou-se que os vagabundos inveterados tivessem as orelhas cortadas, olha só. E, caso reincidisse, seriam enforcados. O cara ficava desempregado, não era por livre e espontânea vontade, mas aí ele era considerado um vagabundo inveterado, e por isso tinha suas ovelhas cortadas, e poderiam até terminar na forca. Em 1547 estabeleceu-se que aquele que se recusasse a trabalhar, e aí quanto maior mão de obra, menor o salário, é a lei da oferta e da procura, não é? Adam Smith, ele vai teorizar isso no século XVIII. Então, quanto mais gente, contingente, operário, melhor era para o patrão, que pagava salários cada vez menores. E aí também isso fazia com que o próprio operário tivesse cada vez menos condições de subsistência. Mas aí as organizações operárias, com o tempo, foram conquistando alguns direitos, reivindicando
alguns direitos e os conquistando. Então, estabeleceu que eu queria que os trabalhassem, seria escravo do que o denunciasse. Se alguém denunciasse que o cara não queria trabalhar, ele se tornaria um escravo, aí sem direito a sequer salário. Se tentasse fugir, seria caçado e marcado com ferro quente. Olha só, que coisa absurda. Em 1572, decretou-se que os que não tivessem licença para mendigar, eles seriam açoitados e marcados a ferro, a menos que alguém os empregasse. Se fossem pegos uma segunda vez, seriam mortos, a não ser que alguém os empregasse. Então ele tinha que arrumar emprego de qualquer forma, não podia ficar vagando pelas ruas, porque ele seria um vagabundo, né? Vagabundo, diria o Bolsonaro. Mas será que é vagabundo porque quer, ou porque faltava emprego, ou porque as condições empregatícias não eram nada atrativas? Numa terceira, seriam sumariamente executados sem clemência alguma. Algumas crônicas informam que no reinado de Henrique VIII, 7.200 ladrões foram enforcados. Pessoas que vinham nas ruas e acabavam subsistindo através de pequenos delitos, pequenos furtos. Todo esse cenário fez eclodir diversas revoltas camponesas em vários condados ingleses da Inglaterra. Muitas delas tiveram motivos religiosos. Contra a reforma protestante inglesa, por exemplo, eles não queriam continuar católicos. Mas muitas também reivindicavam a suspensão dos enclosures, ou dos cercamentos dos campos, né? A situação somente se estabilizou no final do século XVI, com a incorporação de boa parte dos camponeses sem terra à manufatura têxtil urbana e com as melhorias de condição de trabalho, né? A economia passou a ser cada vez mais dominada por negociantes ligados à agricultura mercantil e às atividades manufatureiras das cidades. Então, há uma pintura a óleo do início do século XVIII que retrata os campos cercados na zona rural inglesa. Esse processo de cercamento, a terra deixou de ser a terra comunal do senhor feudal, do outrora sistema econômico feudal. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, aguardar as próximas notificações dos próximos vídeos. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.